Shangri-La Frontier nos apresentou um trailer incrivelmente bem animado e visualmente bonito. E assim como ele, teremos várias obras que estão prometendo muito para essa temporada de outono, e eu tô bastante otimista com as histórias que serão contadas na estreia dessa nova temporada. Mas hoje eu tô aqui para te apresentar Shangri-La Frontier e te explicar um pouco sobre a história dela de acordo com o que eu li no mangá. E também quero falar um pouco sobre o estúdio e o diretor que ficaram responsáveis pela produção desse anime. Dito isso, vamos pro vídeo, então seja muito bem-vindo a Shangri-La Frontier, um game MMORPG VR que em menos de um ano alcançou o top 1 de ranking de jogos mais jogados do Japão, e desde seu lançamento vem quebrando vários recordes e se tornou um sucesso absoluto no mundo inteiro. Sua fama não é à toa, já que o game é descrito como uma experiência sem igual, com um mundo completamente vivo onde cada criatura tem reações diferentes de acordo com sua raça e espécie, além da variedade de habitats e biomas que influenciam muito no comportamento das criaturas. A variedade de classes que o jogador pode escolher também impressiona bastante os jogadores, sejam eles novatos ou veteranos nesse tipo de categoria MMORPG. Shangri-La Frontier sem dúvidas é um game que acolhe todos os tipos de pessoas e entrega na mão delas uma experiência que nenhum game AAA da sua geração conseguiu. Mas voltando pra história, ela vai girar em torno desse mano aí. Basicamente ele é um aluno do ensino médio que ficou conhecido por ter testado todos os tipos de games horríveis e mal feitos. E ele já estava dando tempo familiarizado com essas aberrações do submundo dos jogos que já tinha até enjoado dessa categoria, até ser convidado a experimentar um novo tipo de jogo. Então ele resolve adquirir uma cópia de Shangri-La Frontier, se prepara para jogar e já tava até bem otimista, pois sabia da boa fama que o jogo carregava, então ele tinha boas expectativas em relação ao game. Ao entrar no menu de personalização do personagem, ele fica bastante impressionado, já que o jogo realmente entrega uma quantidade absurda de classes, raças e trabalhos, que deixaria qualquer novato muito indeciso sobre o que escolher, e eu achei até bem parecido com Baldur's Gate 3. Ele resolve optar por uma classe mais básica e de fácil manejamento, já que como ele é iniciante e não entende muito bem como o mundo do game funciona, não vale a pena ficar gastando muito tempo para entender como funciona cada classe e suas utilidades, mesmo estando familiarizado com o gênero RPG. Acredito eu que talvez elas só teriam alguns benefícios a mais, por serem de classes diferentes. Um exemplo que eu posso dar são as classes de soldado que empunham uma ou duas lâminas, que podem entregar atributos específicos de acordo com seu trabalho, como por exemplo, empunhar duas lâminas te dão mais liberdade para atacar e se defender de vários inimigos ao mesmo tempo, o que seria uma dificuldade para um guerreiro que empunha apenas uma espada, ou uma lâmina até, já que ele teria que focar sua atenção em apenas um inimigo. Porém, o poder de ataque desse guerreiro talvez seria maior, já que ele focando em apenas um personagem já ajuda muito em batalha contra bosses e alguns grupos de inimigos específicos. Depois de customizar seu personagem, ele é transportado para a área inicial e encontra seu primeiro oponente. Ele vence o desafio e começa a entender como funciona o sistema de level dentro do game. Como ele já estava em uma área de caça, ele resolve buscar por alguns monstros tanto para upar de nível como para entender o bioma da região e encontrar itens de ataque e defesa que pudessem ajudá-lo. Depois de um tempo coletando itens e subindo de nível, ele finalmente resolve ir para a cidade mais próxima, porém ele encontra um pequeno problema. Bem no caminho em que ele teria que seguir para chegar na cidade, passando por uma ponte, ele encontra esse boss aí, que basicamente é uma fudendo cobra venenosa que guardava a entrada da cidade, e era meio que o primeiro desafio para os iniciantes saberem o que eles iam enfrentar daqui para frente, e que eles teriam que ter muita garra e determinação para se tornarem relevantes dentro do game. Depois de uma leve batalha, bem coreografada e divertida de se ver, ele derrota o inimigo, porém fica com debuff de Poison, que tira ali 1 ponto de HP a cada 1 minuto. Isso basicamente já tava quase levando ele de Americanas, já que ele gastou muito tempo na batalha contra o boss. E se ele não achasse um ponto de respawn, ele literalmente ia perder todos os itens que ele tinha tido tanto trabalho para conseguir. Depois de uma leve corrida, ele chega na cidade, se deita na cama da pousada, que era o save point do game, e consegue salvar seu progresso antes de ir de Americanas. E sim, mesmo chegando no save point, ele tá ainda com o efeito de Poison e acabou morrendo, o que mostra que o HP não restaura se você entrar em uma safe zone, ou até mesmo se deitar para salvar o game ali no ponto de save, o que acontece em muitos jogos RPG atualmente. Mas ao menos ele não perdeu todos os seus itens, isso já valia todo o esforço que ele teve, pois ele tava com alguns itens bem apelões até. Basicamente essa é a introdução dos primeiros capítulos ali do mangá de Shangri-La Frontier, e eu acredito que esse vai ser até o primeiro episódio do anime, uma introdução bem básica à obra apresentando os personagens ali iniciais e o mundo do game, onde vai se passar a maior parte desse anime. Shangri-La Frontier é um anime que eu tô bem hypado pra assistir, principalmente depois de ver o trailer. Eu confesso que na hora que eu comecei a ler o mangá ali, ele não chamou muito minha atenção de início, mas com o tempo eu fui gostando e me interessando muito pela obra. Tanto é que eu cheguei ali no capítulo 50 do mangá em apenas meio período da manhã, basicamente em 2 horas de leitura sem parar eu já tinha lido uma boa parte da obra. Um dos pontos fortes dessa obra, que na minha opinião vai ser o assunto central que mais vai prender a atenção do público, é justamente a ação, que é o foco quase que total da obra. Ao menos no mangá, as lutas são bem emocionantes de se ver, e as estratégias que tanto o personagem quanto o grupo dele usam para passar dos desafios é uma coisa que prende bastante a atenção do leitor. Outra coisa que eu amei muito nessa obra também foi a comédia que rola entre as desenvolvedoras do game, já que toda vez que elas aparecem quebra totalmente o clima e deixa ele muito mais cômico. Por causa dos problemas internos entre elas duas, as cenas em que elas aparecem é muito divertido de se ver, e você fica sempre ansioso ali para saber qual vão ser os próximos conflitos entre eles, já que boa parte da discussão que eles têm ali é por causa das ações que eles
eles tomam que acabam influenciando e ajudando muito tanto o protagonista como o grupo dele, porque elas influenciam em mecânicas muito importantes para bosses ali que acaba facilitando para eles. Sobre os personagens, eu não queria falar muito sobre eles, já que as características individuais de cada um são o que prende a atenção do público na hora que eles são introduzidos. Cada personagem tem seu jeito único de agir, e isso te prende a tentar entender a história que ele tá passando ali e também os problemas que ele tem. Isso passa muito mais proximidade entre o telespectador e o personagem. Agora que eu já introduzi ali como mais ou menos vai ser a obra, vamos falar um pouco sobre o estúdio e o diretor que ficaram responsáveis pela produção desse anime. Sendo bem direto ao ponto, tanto o estúdio quanto o diretor são bem competentes quando se trata de fazer bem o seu trabalho. Principalmente o diretor, que foi uma coisa que me animou bastante, já que ele é o mesmo diretor que auxiliou esse estúdio na produção de Harukana Recife e Majou no Tabitabi, que são animes incríveis na minha opinião e também foram feitos por esse mesmo estúdio. Minhas considerações finais sobre o que esperar desse anime é que ele vai ser um anime bastante focado na ação, tendo momentos de romance, mesmo que isso não seja o foco, e um pouco de comédia. Então é uma coisa que eu tô esperando bastante também pra esse anime. Então vai ser uma boa obra para fazer a abertura da temporada de outubro. E quem tava se perguntando sobre a data de lançamento, ele vai estrear ali no dia 1º de outubro, sendo um dos animes que vão fazer a abertura dessa nova temporada. Então se o anime tiver realmente idêntico ao que eles prometem nos trailers, acredito eu que vamos começar essa temporada com o pé direito e com bastante ação e muita emoção. Meu povo, por hoje é isso, fico por aqui, vídeo novo de 2 em 2 semanas, eu tô esperando muito que esse anime seja muito bom, porque eu tô bem hypado pra ele. Então, até a próxima semana, falou!